Paz do Senhor Jesus, que vos saúda, pregador de Cristo, soldado de Cristo. Hoje a palavra de Deus fala em Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui fala em Efésios, em Colossenses 3:6, fala assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus fala constantemente de alerta, que coisas boas para o futuro não tem. É desgraça em cima de desgraça. Acordem, cegos. Acordem, vós que dormem. A palavra de Deus fala terremotos. Na Indonésia, ultimamente. A Colômbia, Venezuela, as desgraças estão acontecendo, está aos olhos vistos. Deus vindo a operação do erro, os falsos profetas pregando mentiras nas igrejas, e Deus alertando as pessoas que está chegando o fim, está próximo. Busque Jesus o mais depressa possível, porque os filhos da desobediência estão condenados ao fogo do inferno. E aqui fala em Romanos, a palavra de Deus fala aqui em Romanos 1, fala assim, 1:26. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade por mentiras. Porque Deus entregou os homens a paixões infames para desonrar a si mesmo, visto que desprezaste o Criador. Deus desprezou os humanos, entregando os homens a paixões infames, inflamando varão contra varão, praticando torpezas, coisas imundas acontecem, e cada vez mais o mal se aproxima das pessoas, e Deus nada faz para libertar, somente manda um aviso: cuidai que a ira vindoura vem vindo. A ira de Deus recairá sobre os pecadores, os rebeldes, os desobedientes. O mundo está contra a vontade de Deus, por isso será destruído por pragas, doenças, terremoto. Toda sorte de praga Deus está enviando, e as pessoas não acordam. As pessoas estão como que sonolenta, dormindo, pois o pecado tomou conta do seu coração. Eles têm prazer nas coisas erradas e não têm prazer nas coisas de Deus. Por isso Deus enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, porque desprezaram a verdade em Cristo Jesus para se salvar, terão que crer na mentira de Satanás para se perder. E assim a palavra de Deus fala, desde o Velho Testamento, fala segundo Crônica 18:18, o rei Acabe queria subir a cidade de Ramote de Gileade e guerrear e ganhar a cidade, mas ninguém tinha coragem. Os profetas profetizavam que ia dar certo, mas Aías chegou e disse: viu o Senhor assentado no seu trono, o exército à mão direita e à mão esquerda, e disse: quem subirá para enganar o rei Acabe? Um disse de um jeito, outro disse de outro, e saiu o espírito e disse: eu irei. E Deus falou: com que? Eu serei o espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus falou: ótimo, sai e faz assim. Deus colocou espírito de mentira na boca dos pastores, dos falsos profetas, das igrejas mentirosas, que só vê lucro. Eles olham para o seu bolso e não olham para o seu coração. Eles concordam. Quando vê o ladrão, concorda com ele. Quando vê o erro, apoiam. O que fala a verdade é preso. O que fala a verdade não tem voz nesse mundo inteiro. O mal cada dia está crescendo e vai até chegar o fim de todas as coisas.
porque Deus derramará sua ira sobre o planeta. Esses terremotos são um alerta, haverá um terremoto mundial na qual não escapará quase ninguém, porque a humanidade se esqueceu de Deus, o pecado tomou conta, o pecado virou costume da humanidade, porque esse povo tem prazer no pecado, tem desejo ardente do pecado, e a ira de Deus cairá sobre a terra. Sim, não espere coisas boas para o ano que vem, não espere alegria, felicidade, não espere, não. Ponha suas barbas de molho, comece a chorar desde já, se arrependa, pecador, vai a Cristo para salvar a tua alma, porque a tua pele já se foi, a carne para nada se aproveita. O mundo cada dia cresce mais no pecado, na mentira e no engano. Fique com essa mensagem, alerta, buscai a Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é quem pode perdoar os seus pecados, pois Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo da vida daquele que crê em Jesus. Só Jesus tem poder nas mãos para libertar os cativos. Ele foi ungido para libertar os cativos e se manifestou para desfazer as obras do diabo. É só Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luz da Bahia. Lembrança ao povo do YouTube. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui um salmo para deixar essa mensagem hoje. Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus aqui mostra claramente, irmãos, que tem aqui para Deus somente dois grupos de pessoas. Somente aqueles que obedecem sua palavra, aqueles que o temem e andam segundo a sua vontade, e os ímpios, aqueles que desprezam a Deus, que não querem fazer a sua vontade e que querem andar segundo o seu próprio entendimento. Porque Deus, Ele conhece o caminho de cada um. Nada está oculto diante do Senhor. Mesmo que você pense, faça erros e vá depois praticar bondade para encobrir as suas coisas erradas, isso não resolve. Deus vê tudo. Tudo está descoberto diante de Deus. E Ele somente considera aqueles que são seus filhos, aquele que o busca e teme. Porque para Deus, bem-aventurado não é aquela pessoa que aqui na terra venceu financeiramente, fez tudo o que quis e prosperou. Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem Jesus, que conheceu Jesus Cristo, seu enviado para salvar. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, medita na sua lei e anda segundo a sua vontade. Esse é o bem-aventurado e que também terá a salvação, aquele que alcançará a salvação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, somente há para Deus é assim, não existe meio termo, somente há aquele que o teme e aquele que os despreza. Por isso, faça parte, irmão, eu convido você a fazer parte desse grupo, do grupo que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que tem prazer na sua lei, que busca fazer a vontade de Deus, se afastando do pecado, pois o mundo é cheio de tentações, mas o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo, e assim como Ele venceu, você também pode. Ele nos enviou o Espírito Santo, e Ele ajuda a cada um, ninguém fica desamparado. Por isso, seja um bem-aventurado, ande nos caminhos do Senhor e tema ao Senhor, e medite na sua palavra para alcançar a salvação junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.